Fala galera, tudo jóia com vocês? Bom, meu nome é Eduardo Vargas, sou profissional de educação física e hoje quero falar com vocês sobre LER e DORT, lesões por esforço repetitivo e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Bom, vamos entender primeiro o que significa essas duas siglas. LER quer dizer lesão por esforço repetitivo e DORT é distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. As duas estão presentes no nosso trabalho, né? A gente pode ser acometido por uma delas. Na verdade, elas são, vamos dizer assim que elas são a mesma coisa, tá? A LER e a DORT. Mas lá em 1998, o INSS, através de uma portaria, através de uma resolução, uma nota técnica, mudou, então, esse pouquinho aí fez uma diferenciação. Então separou a LER uma coisa e o DORT para outra coisa, mas elas andam alinhadas, tá? Então vamos entender o porquê que lá em 1998 o INSS introduziu a DORT. Pois bem, essas lesões que acometiam os trabalhadores muitas vezes não tinham o cunho com o trabalho. Então jogava a LER, a lesão por esforço repetitivo, como se todas as LER fossem relacionadas ao trabalho e simplesmente tu só pudesse desenvolver uma LER trabalhando. E aí lá em 1998 eles fizeram uma divisão. Então a LER, eu posso ter LER por teclado no celular e desenvolver uma patologia no punho, no antebraço, nos dedos, no cotovelo, pelo uso inadequado de um equipamento muitas vezes de trabalho, mas também de lazer. Então eu posso ter a LER, mas não está relacionado ao trabalho. Já se eu uso um mecanismo onde eu tenho que usar muito o dedão, muito as mãos, o punho, lá no trabalho, aí sim, então eu estou com uma DORT. Ela é relacionada e específica à minha função, àquilo que eu faço. Bom, mas vamos entender então basicamente o que são isso. São inflamações, enrijecimentos, diminuição de líquidos. São várias patologias de cunho inflamatório que acometem nossas articulações e nossos tecidos, como músculos, tendões, articulações. Tá? E então isso precisa ter um tratamento específico ou uma mudança na geração desse desconforto, que é lá na questão do trabalho. Mudar a minha atividade, melhorar a minha ergonomia em relação ao meu trabalho. Tá? Então bora lá, dor crônica, esse é o principal alerta de que eu estou desenvolvendo uma LER ou uma DORT. Dor crônica, formigamento, diminuição de força na estrutura, isso são sintomas que eu estou desenvolvendo algo que não é normal na minha articulação, que não é normal na minha estrutura. Mas toda dor crônica que vai me impossibilitar de usar a minha estrutura para algo relacionado ao trabalho, é LER e DORT? É caracterizado ao trabalho? A resposta é não. Existem inúmeros fatores que podem me levar a ter os mesmos problemas que a LER e a DORT, porém de outros cunhos, como os ortopédicos, reumatológicos, hormonais, imunológicos, musculares, de forma orgânica, de forma fisiológica e que não se relacionam à questão de trabalho. Por exemplo, uma neuropatia periférica. Eu vou ter uma nevralgia, perda de força, cansaço nos músculos das pernas, na estrutura dos membros inferiores, e nem sempre essa neuropatia periférica vai estar relacionada à tua função. Pode sim relacionar a tua função, muito tempo em pé, numa postura dinâmica, muito tempo sentado, numa postura estática e com limitação de circulação pelas articulações fletidas e a má postura inadequada. Sim, pode ser. Por isso, então tem que ser feita uma avaliação. E nessa avaliação vamos entrar então no processo de prevenção. Como é que eu vou prevenir para não desenvolver uma LER ou uma DORT? Primeiro, adequação ergonômica. O que é adequação ergonômica? A NR17 do Ministério do Trabalho traz lá várias situações onde que eu tenho que olhar para o meu ambiente de trabalho e melhorar esse ambiente de trabalho para conforto humano, eficiência humana e conforto, que é o que a gente falou lá no primeiro vídeo dos riscos ergonômicos. Tá? Segundo item, estimular essa área afetada.
A maioria das pessoas piora um processo inflamatório ou piora uma dor no corpo, torna uma coisa muito simples, um fator muito limitante, porque eu paro de mexer essa estrutura, eu isolo a estrutura. Não, se eu estou com uma dor no meu ombro, primeiro, então eu vou saber o que eu tenho no meu ombro e depois eu vou tratar esse ombro. Claro, eu vou tratar ele com movimento, mas não exacerbando alguns limitantes em relação a esse desconforto. Por exemplo, estou com uma dor, uma inflamação de manguito rotador, então todo movimento de elevação ou de rotação, giro da cabeça, né, glenomeral, eu vou ter desconforto e isso vai então ficar machucando ali. Então eu vou ter que fazer um tratamento específico e cuidar essa postura enquanto eu tenho desconforto. E aí os exercícios de alongamento, os exercícios de aquecimento articular são bem-vindos. Aí nós temos a nossa ginástica laboral. Então participe da ginástica laboral porque ela é ferramenta para melhorar seu desconforto. Terceiro item, incrementação das pausas. Hoje, toda empresa tem uma pausa na atividade de trabalho. O pessoal usa essa pausa muitas vezes para hábitos indevidos, como fumar, né? É um deles, é um dos exemplos, né? Não vou dar mais, é um só. Então a gente tem que pensar nessa pausa para descansar essas estruturas que estão sobrecarregadas. Por isso existe a incrementação das pausas. Segundo, quarto, não se automedique. A gente tem por hábito, a maioria das pessoas tem por hábito, sentir dor, se automedicar. Então vão se automedicando e vão mascarando esse processo das LER e das DORTs. Quando muitas vezes a gente vai procurar um apoio clínico, ele já está muito avançado, já está lá na frente, esse desconforto está muito grande e muitas vezes já com uma limitação forte, certo? Então não se automedique, procure uma avaliação clínica com especialista. E o quarto é cuide da tua postura. A postura é fantástica quando a gente mantém a nossa postura regulada, mantendo o quê? Uma posição ereta, fazendo atividade física para manter o músculo forte, para manter o músculo preparado para o que ele vai enfrentar. E lembrando que aqui a gente está falando de LER, DORT no trabalho, né? Os distúrbios musculares relacionados ao trabalho e as lesões repetitivas por esforço repetitivo. Então, se eu faço um esforço repetitivo lá na minha casa, vai gerar também um processo tendinoso, uma tendinite, uma bursite, uma síndrome de túnel do carpo, uma síndrome de uma lombalgia, né, crônica. Então eu vou desenvolver vários processos aí dolorosos no meu corpo. Então, bora prestar atenção na minha postura de trabalho, na minha movimentação, fazer as pausas de forma correta, fazer ginástica laboral para aquecimento e, durante a jornada, lembrar desses exercícios para fazer aquele reforço, aquela recuperação. Estou te esperando aqui nos comentários para saber a tua dúvida, para saber o que tu acha disso e como tu está lidando com as tuas lesões, né? Ou como é que tu está lidando com a prevenção para não ter mais lesões. Valeu, abraço!